A Brisanet acabou de ultrapassar a marca de 1 milhão de assinantes no segmento de telefonia móvel. Apesar desse crescimento relevante, a empresa é mais uma das várias small caps que estão sendo deixadas de lado pelos investidores depois das quedas recentes que a Bolsa Brasileira tem apresentado. Nesse vídeo, a gente vai analisar os números operacionais da empresa, analisar seu valuation também e entender se a companhia é de fato uma oportunidade para quem ainda pretende comprar a empresa ou para quem já tem as ações da companhia. Eu vou abrir aqui alguns gráficos que a gente tem preparado sobre a empresa. E aí aqui, logo nesse primeiro, dá para ver que ela bateu agora a marca de 1 milhão e 29 mil assinantes no segmento de telefonia móvel, né? Isso foi atingido aí em pouco mais de 2 anos, né? Quase 2 anos e meio. Lembrando que lá em maio de 2025 ela tinha 530 mil assinantes, então ela praticamente dobrou aqui nesse período de 1 ano, né? E aí uma análise interessante que dá pra gente fazer comparando aqui com os números da Unifique, né? A Unifique atingiu no mesmo período a marca de 300 mil assinantes, né? As duas, dá para ver que as duas começaram a fazer a implantação da infraestrutura no 5G no período bem parecido. Entretanto, a Brisanet tem a característica de ser mais agressiva nos investimentos, no CAPEX, na implantação da infraestrutura, enquanto a Unifique tem a característica de fazer essa expansão comedida, né? Então a Unifique vai mais passo a passo ali. Um número interessante nesse sentido para a gente analisar é o quanto mensalmente o número de clientes está aumentando, né? Então, em maio, para fazer a Brisanet atingir essa marca de mais de 1 milhão aí, ela adicionou 40 mil clientes. Essa é a mesma marca parecida que ela manteve nos últimos 2 meses. E aí quando a gente olha o histórico aqui, os picos de adição que ela teve ocorreram no último trimestre de 2025, né, quando ela estava com uma média aqui de mais de 50 mil assinantes, e aí ela chegou a bater esse pico de 61 mil aqui. Em contrapartida, a Unifique vem tendo uma média pouco superior a 10 mil assinantes por mês, além, é claro, da questão da estratégia, né, de expansão que cada uma dessas duas empresas. A gente tem que pensar também que a Brisanet ela já atua no mercado maior, né? Ela tem licença para fazer a implantação do 5G em toda a região do Nordeste, enquanto a Unifique inicialmente operava só no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Agora, em 2026, ela fez a aquisição que a Liga tinha para operar no Paraná, então ela já expandiu o mercado ali. E, mais recentemente, a Unifique fez participação na Amazônia 5G, que tem a licença para operar no estado de São Paulo e também na região norte. Então, a Unifique conseguiu expandir mais esse mercado endereçável dela aí, e muito provavelmente a gente vai ver uma aceleração no nível de investimento que ela vem fazendo para expandir para esses novos estados, né? Em termos de municípios atendidos, Brisanet está agora com 327. Ela pretende chegar no final do ano com 500 cidades atendidas, sendo que 115 serão cidades da região centro-oeste, né? Agora, em 2026, ela começou a fazer a implantação de infraestrutura no centro-oeste. Agora, no final do segundo trimestre, ela vai começar a vender os planos propriamente, né? E aí, no segundo semestre, a gente já deve ver adição de clientes, os números aqui mostrando também a estatística do Centro-Oeste em si, né? Então, por enquanto, ela tem uma população coberta pouco mais de 16 milhões de habitantes. Se a Brisanet já tivesse a autorização para operar na faixa dos 700 MHz, que ela adquiriu recentemente, uma estimativa do CEO da companhia, o José Roberto Nogueira, é que em vez dos 16 milhões que ela tem agora, ela conseguiria, com o mesmo investimento que ela fez até agora no 5G, de cerca de 2 bilhões de reais, ela já teria conseguido atingir uma população de cerca de 25 milhões de habitantes. Então, quase 10 milhões a mais aí com o mesmo investimento, né? Isso porque os 700 MHz é uma frequência ali de atuação que tem
uma maior abrangência e você precisa menos antenas para conseguir alocar o sinal em determinada área. Então, ela não é tão rápida quanto as frequências de 3,25 GHz do 5G, por exemplo, mas elas trazem uma abrangência de sinal maior. E aí, enquanto isso, a Unifique tem uma população coberta de 5 milhões, isso considerando aqui apenas Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Então, agora depois da aquisição do Paraná e de São Paulo, ela deve acelerar os investimentos, como eu tinha comentado, justamente para aumentar esse nível de população coberta aqui, né? E começar a sentir como é que vai ser essa operação nesses novos estados. Quando a gente pega o número de assinantes que a Brisanet tem e divide pelaquela população coberta, dá pra gente ter uma ideia do market share da empresa sobre a área de atuação que ela tem. Então, a Brisanet vem atingindo um market share aí pouco acima de 6%, mas um número interessante que a empresa costuma comentar nas apresentações de resultado dela é que em cidades em que ela atua há mais de 2 anos, que ela já atua há os 24 meses, cidades de menor porte, ela já tem um market share de cerca de 20%. Então isso é um sinal bem positivo de que a qualidade da operação da empresa em si vem sendo bem eficiente e ela conseguindo não só manter a base de usuários ali que ela já capturou, mas também aumentar esse percentual conquistado ao longo do tempo. Já fazendo o mesmo cálculo para a Unifique, ela também está com market share nesse nível parecido do da Brisanet, né? Pouco acima de 5%. Ela já tinha chegado a atingir um pico aqui de 35%, mas é aquela questão de que a gente está comparando um crescimento de base de usuários sobre uma quantidade de população menor ali, né? O segundo e o terceiro tri, ela não tinha feito uma expansão muito relevante ainda. Então, só um número para a gente ter em mente aqui, né? Agora a Brisanet expandindo para o Centro-Oeste, ela vai aumentar o mercado de atuação aí de 20 milhões, e aí quando a gente considera essas duas regiões juntas, a gente está falando de praticamente 1/3 do número de acessos que a gente tem no Brasil. Então, apesar dessas duas empresas, tanto a Brisanet quanto a Unifique, não serem players nacionais ainda, como a TIM, a Claro e a Vivo, essas regiões de atuação delas já tem um mercado endereçável aí bem relevante, os quais as duas podem crescer bastante ainda. Então, olhando aqui, obviamente que o principal driver de crescimento para a Brisanet, que é o foco do nosso vídeo aqui, é o crescimento de telefonia móvel, porém, o principal segmento de atuação da empresa, o principal ganha-pão dela hoje em dia, a banda larga fixa ainda, né? É interessante para quem conhece pouco da empresa ainda, ver que ela é, depois da Claro, da Vivo e da Oi, ela é player de assinantes do Brasil, isso considerando que ela opera apenas no Nordeste, né? Ela não começou nem a atuação de banda larga fixa no Centro-Oeste ainda. Então dá pra ver até que ela é bem maior do que a TIM, por exemplo, que já tem atuação no Brasil inteiro, mas tem uma operação de banda larga móvel relativamente pequena ainda, quando a gente compara o todo da TIM ali, de o foco maior ser no segmento de telefonia móvel, né? Então dá pra gente constatar aqui, pelo número aqui, já daria pra gente constatar que, obviamente, Nordeste especificamente, a Brisanet é o principal player disparado, né, com um número aí quase que o dobro ainda da Claro, que é o segundo maior player na região. Outro ponto para a gente entender aqui da operação da empresa é o FWA, que é a conexão de rede banda larga feita através do sinal do 5G, né? Então, quando a pessoa faz a contratação do FWA, ela vai ter um modem ali para ela ter em casa, e esse modem ele não vai estar conectado na fibra, né? Ele vai ter uma operação a partir do sinal do 5G e do móvel que a Brisanet está fazendo expansão. O foco dela aqui é em regiões onde a fibra é mais difícil de ser implantada, né? Também no sentido de empresas que querem ter uma redundância ali de rede, então a empresa já tem uma conexão de fibra, e aí, caso ela tenha algum problema ali, ela consegue utilizar o sinal também do FWA. A Brisanet passou recentemente por alguns ajustes que ela precisava fazer na plataforma de operação do FWA, então ela ficou alguns meses sem acelerar aqui a aquisição de clientes, e aí com isso dá pra gente perceber que ao longo aqui de 2026, esse segmento teve um crescimento pouco, né? Ela saiu de 37 mil aqui no começo de janeiro e agora está em 38 mil, então ela só adquiriu 1.000 clientes, né, ao longo do ano todo. Em termos de banda larga em si, para ver que ela já tem um número de usuários bem significativo, né? Mais de 1,5 milhão.
E aí, quando a gente olha o mesmo período ali que a gente está olhando do avanço do segmento de telefonia móvel, a gente vê que em banda larga, desde lá de janeiro de 2024, ela teve uma aquisição um pouco mais de 300 mil clientes, quer dizer, de quase 300 mil clientes. E aí, olhando aquela mesma métrica que a gente usou de clientes adicionados mês para móvel, fazendo o mesmo aqui para banda larga, dá para perceber que a BrisaNet passou por um período aí de desaceleração na obtenção de novos clientes. Apesar disso, de parecer que ela está com um número baixo aqui de aquisição, na região que ela atua especificamente no Nordeste, ela é o principal player no número de clientes adicionados. Então, isso aqui é mais uma questão do mercado como um todo na região desacelerando em termos de banda larga em si, do que uma questão propriamente da empresa, né? A BrisaNet, quando a gente compara até mesmo a nível nacional, ela tem um número de adição de clientes bem relevante, mas que fica abaixo, obviamente, de Vivo e Claro, por exemplo, que operam a nível nacional. Tem um número mais expressivo aqui, né? Ponto interessante para a gente entender a operação da BrisaNet é que essa questão da região de atuação específica no Nordeste faz com que ela tenha uma margem operacional relativamente menor do que a dos outros players, né? Quando a gente compara com o Unifique, que seria o melhor peer aqui, porque as duas estão fazendo a implantação do 5G ao mesmo tempo, né? A desktop tem uma margem mais significativa aqui, porém a desktop não tem que fazer a infraestrutura de 5G para operar no móvel, né? E ela foi comprada pela Claro recentemente também. E aí, para a gente entender a questão das margens, obviamente essa questão da região de atuação. Então, a BrisaNet aqui no Nordeste é uma das regiões com menor nível de renda per capita do Brasil, e aí a desktop operando aqui exclusivamente, né, no estado de São Paulo consegue uma margem mais relevante, a Unifique também operando na região sul. Isso aí se reflete aqui no ARPU, né, que é a receita média por usuário de cada um. Então, da Unifique chega nesse valor aí de mais de quase R$110 por mês, da desktop na média ali de 100, da BrisaNet um pouco abaixo de 90, mas ainda assim o ponto interessante pra gente comentar é que a BrisaNet, ela é não só o maior player no Nordeste, como ela é o que tem o melhor poder de precificação. Ela cobra muitas vezes uma mensalidade que é quase o dobro dos outros concorrentes, né? Na região Nordeste a gente tem um nível de informalidade bem alto, então tem muito provedor que não faz o pagamento de imposto, que não faz pagamento de direito de passagem, que é o pagamento que o provedor de banda larga fixa tem que fazer para o uso dos postes, né? Então ele tem que pagar uma taxa para as concessionárias de energia. Esses players que atuam na informalidade ali conseguem ter um preço de mensalidade ali bem menor do que o da BrisaNet, né? Ainda assim, a BrisaNet cobra um valor maior de mensalidade, ela consegue crescer mais, extrair daí que é realmente o player mais eficiente operando ali naquela região, né? Antes da gente continuar, só queria comentar que tudo que a gente está vendo aqui, que a gente vai ver até o final do vídeo, é baseado num relatório que a gente tem aqui na Varus, super completo, sobre a empresa, que traz ali desde a história dela até os fundadores, quem são os diretores, os conselheiros que atuam na empresa, quem é que toma decisão ali no dia a dia. A gente detalha o modelo de negócio da companhia, além da questão do 5G, da banda larga, os outros segmentos de atuação que ela possui, os gatilhos, ou seja, as opcionalidades ali que a empresa tem de crescer ainda mais e impactar positivamente seu valuation, os abacaxis, que são os riscos que a empresa possui, e o valuation em si, onde a gente abre ali as premissas que nós estamos usando para chegar no valor justo da companhia. Esse relatório e muitos outros a gente tem dentro do Varus Academy, que é uma plataforma onde você vai ter acesso não só a relatórios de valuation, mas também a uma carteira recomendada completa que vai de renda fixa, passando por ações, FIs e internacional. A gente tem tanto a renda fixa brasileira, como recomendações de renda fixa internacional e também de alternativos e criptoativos, fazendo a composição do portfólio. Além da carteira recomendada, a gente também tem cursos de investimentos que vão do básico ao avançado. Tem vários conteúdos dentro da plataforma. A gente tem um grupo no Telegram também para os assinantes tirarem dúvidas, e a gente tem lives de acompanhamento também. Agora, durante a Copa, a gente está com
uma promoção de 50% off, então fica aí o convite para quem quiser conhecer. Agora voltando aqui para nossa apresentação, nosso modelo de valuation da BrisaNet agora, feito de forma bem conservadora, está apresentando um upside de 24% e uma TIR, né, ou seja, a taxa interna de retorno, a taxa anual ali que você receberia para estar investido na empresa, próximo de 22%. E aí, como a gente não gosta de olhar apenas para o preço-alvo como se fosse um preço fixo e definido ali, a gente tem uma matriz de sensibilidade onde a gente analisa o impacto do DI, né, a taxa Selic, que é uma das variáveis que a gente tem como taxa de desconto para o fluxo de caixa futuro que a gente projeta para chegar no valor justo da empresa, né? Então, obviamente que quanto menor o DI, mais caixa a empresa vai gerar. E aí a gente compara duas variáveis aqui, o DI e a margem EBIT, né? A margem EBIT hoje da BrisaNet está em torno de 14%. E aí se a gente compara com o DI anual, sem variação, né, a gente chega nesse preço de 3,32. Caso o DI caia, né, dá pra gente ver aqui que se ele cair, por exemplo, 4 pontos percentuais, obviamente que não é uma coisa de curto prazo, né, mas só pra gente ter uma ideia do impacto disso no valuation da companhia, se ela manter essa margem de 14%, que é o que ela tem hoje, muito por conta da expansão do 5G que ela vem fazendo, e agora, principalmente no Centro-Oeste, que até o CEO da companhia, o Zé Roberto, comentou que ele espera que agora, em 2026, a empresa apresente uma margem parecida com o que ela teve em 2024, que foi quando ela acelerou a expansão no Nordeste, né? Em 2025, a BrisaNet elevou a margem ali, quando a gente olha a margem EBITDA para mais de 45%. Agora, para 2026, ele espera uma margem EBITDA de 42%, parecida com o que foi em 2024. Então, imaginando que a empresa, mesmo depois que ela mature essas operações aí, que ela continue com a margem no patamar atual e só o DI caia, dá pra gente ver aqui que a empresa dobra só com isso, né? E aí, se a gente mantém o DI travado, mas a gente aumenta a margem operacional da companhia, aí é só a gente olhar nessa coluna aqui para ter ideia de como que isso impacta no preço-alvo da empresa, né? Outra forma interessante de a gente olhar para o potencial valor da empresa é comparando o market share que ela vai atingir. Então, no nosso cenário base aqui, a gente está considerando um market share de 10%, e isso não agora para 2026, mas lá para 2030, que é quando a BrisaNet tem as obrigações finais do leilão do 5G para fazer a cobertura em todas as cidades com menos de 30 mil habitantes do Nordeste e do Centro-Oeste. Então, considerando esses 10% lá no final de 2030, a gente tem o valor que a gente mostrou ali de R$3. E aí, obviamente, conforme a empresa aumenta esse market share, dá para a gente ver como que o preço da ação aí se valoriza ao longo do tempo. Ponto importante aqui para a gente considerar é que, obviamente, o DI alto, como a gente tem hoje no Brasil, é o principal detrator aqui de valor, né, na BrisaNet e em outras small caps que a gente tem na bolsa. No caso da BrisaNet, ela tem uma alavancagem que é relativamente alta, né, acima de 2 vezes dívida líquida EBITDA, mas que não é uma alavancagem preocupante, porque a empresa tem boa parte dessa dívida, ela consegue captar com taxas subsidiadas, né? São taxas que ela consegue a custos menores, porque atua fazendo a implantação de tanto de banda larga como de 5G em regiões precárias do Nordeste, em locais onde tem escolas, hospitais. Então ela consegue taxas menores com incentivos governamentais. Isso é até um dos fatores que faz ela tomar uma alavancagem maior, né, mesmo com um DI alto. Apesar disso, o DI também impacta, ela tem dívidas atreladas ao DI, né? Hoje ela está com uma dívida de 2,5 bi, cerca de 900 milhões são dívidas atreladas ao CDI. Então, quase 1 bi aí, né? E aí, obviamente, quanto mais a taxa de juros cair, obviamente que mais o resultado financeiro dela ali
é beneficiado. E aí, quando a gente olha para a BrisaNet em si, o cálculo que a gente faz aqui é de que a cada 1 ponto percentual que o DI caia, a BrisaNet consegue liberar ali cerca de 12% a mais de LAIR, né, de lucro antes do imposto de renda. E além disso, né, a questão da dívida dela não ser uma dívida preocupante, apesar de ser uma alavancagem relativamente alta, é a questão justamente do próprio modelo de negócio da empresa, né, que você tem uma previsibilidade de receita ali bem alta, já que são contratos que ela tem com os clientes ali, né? E também o combo, né? Quando o cliente faz a contratação, tanto do móvel quanto da banda larga em si, os clientes nesse modelo têm uma retenção maior ali para a empresa. Então, tanto é que o setor de telecom é um dos setores que fazem parte do BEST, que o Barsi costuma comentar, de setores ali mais seguros na bolsa, né? Então, apesar da BrisaNet ser uma small cap, uma empresa que está em fase de crescimento, está precisando tomar dívida para fazer a sua expansão, ela é relativamente tranquila no sentido de que ela tem essa previsibilidade de receita e, como a gente viu, o crescimento que ela vem apresentando é bem significativo e ela está conseguindo de fato ganhar mercado na região onde ela atua. A partir do segundo semestre de 2026, o principal ponto de atenção que a gente vai ter que ter com a empresa é com relação ao Centro-Oeste, né? Já que lá a BrisaNet não tinha atuação com banda larga, então vai ser um mercado totalmente novo ali para ela fazer a implantação do 5G. Vai ter uma questão de parcerias que ela vai desenvolver com provedores locais, o que obviamente ajuda ela nessa expansão. De toda forma, é um mercado completamente novo, né? A gente tem que ver, no final das contas, o que vai importar realmente é se o investimento que ela está fazendo nessa nova região vai trazer retorno para a companhia. De toda forma, olhando para os níveis atuais, fazendo um valuation que a gente considera relativamente conservador para a empresa, a gente entende que a BrisaNet está num preço bem atraente aí para quem se interessa por uma empresa small cap e atuando num setor previsível como o de telecom. Se você quiser saber mais sobre a empresa em si, a gente tem um relatório completo no Varus Academy. Para quem é assinante, a gente pode tirar qualquer dúvida que vocês tiverem nos grupos das comunidades que a gente tem lá, ou só deixar também sua dúvida aí aqui nos comentários do vídeo, que a gente dá uma ajuda depois. Por hoje era isso, um abraço e até a próxima.